Quando a gente conversa com as pessoas e a gente percebe que as pessoas acabam dizendo assim, Vanusa, eu fui pro litoral e eu vi tanta celebridade no litoral. Vanusa, eu estava no aeroporto, mas eu estava andando também aqui por Teresina e eu fiquei sabendo que tem algumas celebridades que têm vindo para o estado do Piauí. E muitas pessoas às vezes não sabem por que isso acontece. Nós temos os melhores profissionais da saúde aqui dentro do estado do Piauí. Antes, muitas vezes, os nossos médicos saíam do nosso estado para estar em outros estados. E isso ainda continua acontecendo. Mas hoje, muitas celebridades também têm buscado os nossos profissionais aqui dentro do nosso estado do Piauí. E isso tudo porque nós temos referência quando o assunto é qualidade de profissionais. O estado do Piauí realmente é recheado de muitos bons profissionais que fazem a diferença. E hoje eu vou conversar com o Carlos Portela, que não é diferente, né, Carlos? Tudo bem? Seja bem-vindo, meu querido. Se sinta em casa, tá bom? Obrigado. Vamos conversar hoje com esse médico maravilhoso, o médico Carlos Portela, que é referência realmente nacional. E mais do que isso, gente, já tem muita gente apaixonada pelo nosso médico, porque afinal de contas, quem é que não quer ter qualidade de vida? Quem é que não quer estar jovem, mas sabendo que está bem de saúde? Porque não basta ser só bela, não basta só você ter essa juventude como capa, mas você tem que estar bem por dentro. E aí eu queria muito entender um pouco mais sobre a sua história, para que a gente possa mostrar para o público, não só dentro do estado do Piauí, mas para quem ainda não o conhece, um pouco da sua história. A gente falou que você é médico em referência nacional, né, na medicina de estilo de vida e também performance humana. E a gente sabe que recentemente, né, vira e mexe, você está com as celebridades. Me conta um pouco dessa sua história. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, tá? Todo o Sistema Dia. É um prazer estar aqui com você no começo dessa manhã. E a história do Carlos, ele começou, eu costumo dizer, desde os 13 anos de idade, né? Era um menininho inquieto que tinha muita vontade de fazer algo diferente. Ele sempre foi colocado como aquela criança um pouco inquieta. E dos 13, né, 13 para 14, eu decidi ser médico, né? Eu já tinha um sonho de ser médico. Meu pai passou por um quadro de problema de saúde, saúde cardíaca, e eu decidi ser cardiologista, tá? Entrei na medicina, fiz toda a medicina tradicional, fiz todas as residências ditas do papel ali, né? Fiz clínica médica, fiz cardiologia, fiz reabilitação cardíaca, mas minha história começou a mudar um pouco a partir desse momento, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre atividade física. Então, fiz medicina do esporte, sou médico do esporte, fiz nutrologia, que é a arte de saber sobre a arte da alimentação, onde o médico ele começa a entender sobre coisas que às vezes na faculdade não nos é ensinado. E aí minha carreira, ela teve um ponto auge, eu costumo dizer, aos 31 anos, né? Quando eu terminei e fui buscar a parte da psicologia comportamental. Foi aí que eu entrei no mundo do desenvolvimento humano, então sou um grande estudioso, né, do desenvolvimento humano, onde a maior parte das pessoas às vezes não sabem por que repetem alguns padrões, sejam dentro da família, sejam às vezes decisões que a gente tem na parte profissional. E até hoje, né, o que me fez talvez dar esse boom foi entender que o corpo humano, o ser humano, ele é um conjunto de sistemas, né? Todos os nossos órgãos, todos os nossos sistemas, eles são acoplados e eles precisam ser entendidos realmente como um todo. Então, há 10 anos, o Carlos, quase 11 anos, ele está em São Paulo, né? Fui lá só fazer residência, fui fazer a residência da cardiologia, mas eu comecei a ver um mundo de oportunidades. Então, costumo dizer que São Paulo é uma cidade onde todos os dias você tem uma nova oportunidade, e ali eu abracei, né? Comecei a atender grandes artistas, grandes empresários, e hoje me tornei uma referência dentro e fora do país. Hoje a gente atua em 24 países diferentes no mundo, onde a gente tem 21 empresas na área de saúde, onde formam um ecossistema que a gente chama de Clube Prime. E essas empresas hoje elas ajudam desde médicos e profissionais de saúde a se desenvolverem, né, capacidade técnica, como também ensinam ferramentas para que eles possam levar para o mercado de trabalho e entregar um serviço totalmente diferenciado. Carlos, a gente percebe que você é bem completo, porque assim, você mexe com tudo que verdadeiramente o ser humano precisa estar bem para que ele possa ter qualidade nos seus anos de vida.
Você falou praticamente tudo, né? O coração tem que estar bem, a mente tem que estar bem, o corpo por inteiro, os órgãos têm que estar bem com uma boa alimentação. Mas um pouco além disso, a gente percebe que essa longevidade que as pessoas buscam tanto de uma certa forma e que muitas vezes fica só na capa, você consegue mostrar para as pessoas que vai bem mais além do que os anos e vem a qualidade de saúde. Você, na verdade, não queria estar dentro do meio simplesmente cuidando das pessoas na capa, mas Exato. Você queria mostrar que dá para você ter, sim, qualidade de vida, que dá para você ter uma juventude, mas que você tem que entender que os anos passaram, mas que você tá bem para as suas tarefas, você tá bem para estar ali vivendo essa juventude. É isso. Que muitas vezes as pessoas querem. Eu queria que você me pudesse falar um pouco sobre essa qualidade, como a gente pode ter essa qualidade de vida. Eu sei que você não vai entregar tudo, vocês vão já entender por quê e vocês vão ter que ficar ligado, mas umas dicas para a gente viver melhor e com mais saúde. Excelente pergunta e excelente posicionamento. Todos os dias, né, a gente fala hoje do mercado de wellness, que é exatamente o mercado da saúde e do bem-estar. Cada dia que passa, a gente tem muitas informações sobre alimentação, sobre atividade física, sobre qualidade de sono, né, sobre gerenciamento de estresse, mas a gente vê uma população cada vez mais obesa, cada vez mais ansiosa, cada vez mais com problemas mentais. Então, o que me fez estudar, né, um pouco mais e me desenvolver sobre isso, realmente é a necessidade humana. Eu costumo dizer, Vanus, que toda a minha carreira eu fiz planejado para talvez parar antes dos 40. Quando todo mundo falava assim, quando eu tiver 50 anos eu vou parar, eu falo assim, quando eu tiver 35 eu vou começar a desacelerar. E o que eu percebi, né? Eu percebi que às vezes nós não somos preparados do ponto de vista comportamental, do ponto de vista mental, sobre o que é qualidade de vida, tá? A gente está às vezes fazendo atividade física, mas está preocupado com a foto, com a postagem, qual o melhor ângulo, qual o melhor vídeo, e a gente está parando, a gente não está mais sentindo. Então, a saúde e o bem-estar, ele precisa ser sentido, ele não precisa ser mostrado. Então, eu venho sim levantando essa barreira, eu venho quebrando essa barreira e venho levantando essa bandeira no Brasil e no mundo. E quando eu falo que eu faço questão de sempre estar no Piauí, né? Hoje eu vivo em Ponte Aérea, por quê? Porque aqui eu sei que tem grandes profissionais, eu sei que aqui o nosso povo, ele é um povo diferenciado, com energia, com disposição. E a gente só precisa, às vezes, quebrar a barreira da mentalidade. Nós ainda temos a mentalidade de escassez. É como se nós não fôssemos capazes de fazer mais. É como se nós não fôssemos capazes de criar coisas diferentes. Então, talvez o Carlos, o grupo, ou aquelas pessoas que hoje nos escutam, né, a mensagem principal é: você pode sim. Você pode sim começar, você pode sim fazer diferente. E talvez o diferente hoje seja cuidar primeiro da sua saúde. A nossa saúde é a nossa maior força motriz. Sem saúde eu não tenho energia. E vamos ser lógicos, sem energia você não trabalha, sem energia você não processa, sem energia você não resolve problema, você não treina, você não viaja, você não namora, você não faz nada. Então, a única fonte de energia que tem o nosso corpo é um alimento. Porque a planta, ela faz fotossíntese para ter energia. O ser humano, ele precisa de alimento, mas não é qualquer alimento. Por exemplo, se você coloca óleo diesel em um carro que é a gasolina, esse carro não anda. Por isso que hoje, por exemplo, hoje é segunda-feira e eu quero fazer um teste com todos os nossos telespectadores. A maior parte de vocês talvez tenham acordado com baixa de energia, com indisposição e aí está culpando talvez nossa rotina, mais uma segunda-feira, mais um trabalho. E não, a culpa não é o trabalho. A responsabilidade foi o que eu supri meu corpo no final de semana. Geralmente você aumenta a carga de comidas industrializadas, fast foods, né, bebidas, e onde as pessoas colocam aquilo como, não, mas é meu prazer. Tá, é só prazer ou é a fonte de energia errada? Por isso que segunda-feira a gente começa cansado. E olha, por incrível que pareça, sexta-feira, que é o dia que a maior parte das pessoas falam que se a rotina do trabalho é o que mais cansa, sexta-feira a gente deveria amanhecer cansado. Mas é o dia que eu acordo mais disposto, com mais energia, com mais disposição. Por quê? Porque a alimentação de segunda a sexta é uma alimentação mais equilibrada. De segunda a sexta a gente dorme mais cedo. Ou seja, a segunda forma de carregar energia no corpo é o sono, é o descanso. Então, a rotina da semana é uma rotina que eu poupo até mais energia. E no final de semana, você come errado, você bebe demais, você dorme tarde. Então, você gera um desbalanço energético no teu corpo. Então, um pouco da nossa metodologia, né, que vai além de um palco, é trazer para as pessoas uma informação clara, uma informação real. Uma informação, às vezes, que você pega algo que é simples e que é óbvio, mas que a maior parte das pessoas não param para pensar e para raciocinar. Nossa, você falou tudo, porque você disse que de segunda a sexta-feira realmente você tem todos aqueles cuidados durante a semana, mas que no final de semana
você já está pensando no que você vai exagerar e o final de semana você exagera e de verdade começa a segunda-feira tendo que equilibrar tudo de novo. E você sabe por que isso acontece? Acontece o seguinte, ó, o nosso cérebro é um órgão que gasta muita energia. O cérebro ele chega a gastar por dia o equivalente a todos os músculos da gente. O cérebro ele gasta por dia o equivalente a quase 1h30 de musculação. Então o que acontece? Durante a semana a gente é submetido a algumas responsabilidades, algumas demandas relacionadas ao trabalho. A gente consome muita rede social que querendo hoje é um comparativo inconsciente, por exemplo, se eu não tiver aquele corpo, se eu não tiver aquela casa, se eu não fizer aquela viagem, parece que eu não estou fazendo, parece que eu não estou evoluindo. Então essa autocobrança, ela faz com que a todo momento você busque prazer. E regredindo de uma certa forma, porque é o prazer dos outros, não é o seu prazer. E muitas vezes você deixa de viver algo que você estaria vivendo de verdade se você tivesse com foco mais em você. E muitas vezes a gente percebe isso, assim, não é que as redes sociais e a tecnologia tenha vindo para nos atrasar, mas fica em nós essa obrigação da gente perceber que a gente tem que dar uma relaxada também, mas ao mesmo tempo assumir as responsabilidades com mais consciência. E o poder de decisão é sempre nosso. Sim. Se eu quero passar 1 hora na rede social, aquilo ali, querendo ou não, as pessoas hoje utilizam muito da rede social de forma automatizada. Porque olha que interessante, tudo que você faz de forma repetida, o cérebro ele automatiza. Vou te dar um exemplo. A gente não pensa na hora de escovar os dentes, a gente só vai lá e escova os dentes. Na hora de ligar o carro, a primeira vez que você foi andar de carro, você fazia o passo a passo, é o quê? Coloca a embreagem, coloca a primeira, anda de carro. Hoje em dia a gente anda, já chega no lugar e nem percebe. Hoje em dia o tempo passa de uma forma que parece ser rápido, mas o tempo, segundo ele, é o mesmo. Por que isso acontece? Porque nós estamos cada vez mais automatizados. Isso devido à quantidade de estímulos que a gente tem ao longo do dia, a quantidade de responsabilidades que nós mesmos colocamos para nós fazermos. Por isso que a gente vive no automático, a gente não tem a percepção de quanto tempo passa, de como o tempo passa, de quanto que você come. E o tempo está passando. E o tempo está passando. O tempo está passando, você não está percebendo. E às vezes você olha para alguém e você diz, meu Deus, eu queria ter a juventude que essa pessoa tem, eu queria ter a disposição e a coragem que essa pessoa tem. Mas é vivendo realmente no mundo da rede social, vivendo no mundo de uma capa. E é isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, no fundo, essas pessoas, elas passam por vários desafios para elas chegarem aonde elas chegaram. Você esteve com a Cláudia Raia, né, que é uma referência também de juventude, de longevidade, uma mulher altamente cheia de coragem, de muita energia. Me fala um pouco que as pessoas precisam saber, porque às vezes as pessoas te conhecem, as pessoas conhecem a gente pelo que elas acham, mas na verdade tem toda uma história por trás dessa pessoa. Se eu te falar, quando a gente fala de longevidade, por exemplo, longevidade não é você viver mais, é você viver melhor. E o melhor está no sentir. Como é que eu acordo todo dia? Eu acordo com energia, eu acordo com disposição? Eu estou cheio de dores ou não? Eu me sinto bem, às vezes eu estou com você, eu estou 100% presente, eu estou prestando atenção realmente no que você está me falando. O que acontece hoje é que a gente está tão robotizado e tão automatizado que você não consegue sentir o gosto de uma comida, você não consegue escutar na hora que você está numa mesa, você sempre está pensando no depois. Então hoje eu sou sim conhecido como um médico, né? Isso até, vou te confessar, antes isso me machucava um pouco até, porque todo mundo me falava assim, ó, médico das estrelas. E eu queria falar assim, não sou só médico das estrelas, eu sou mais, eu consigo entregar mais. E depois de uma simples conotação eu falo assim, mas realmente eu atendo muitas estrelas. Hoje eu sou médico de grandes empresários, de grandes artistas no Brasil e fora dele. Só que o que mais me procuram não é simplesmente pelo, como você falou, não é sobre a transformação simples, emagrecimento, estética. Eles me procuram para fazer, Carlos, me faz entender um pouco por que eu estou sentindo isso. Nossa, me faz entender hoje por que eu não consigo parar. Me faz entender hoje por que minha cabeça é tão acelerada. Porque a gente vê, sim, grandes artistas hoje, grandes performáticos, mas a gente não sabe a história. Então, eu costumo dizer que, às vezes, eu funciono como um para-brisa. Que, às vezes, está tudo embaçado. E eu só funciono como uma forma de limpar um pouco e fazer eles verem além. Além de um palco, além de um simples cantor, além de um simples artista, além de uma simples TV, existe uma vida por trás dessa câmera aqui. Então, quando eu decidi realmente ser um médico de essência, que eu acho que hoje o que eu tento transbordar, muitas pessoas me olham só como uma pessoa inacessível, um médico de referência, um médico de acha que não, eu tenho uma história, eu tenho também dores, né? E eu acho que isso é o que conecta. Hoje isso me levou para os palcos, né? Hoje eu faço eventos para 10, 15, 20 mil pessoas. E todo evento que eu sento, eu sempre falo, se eu puder mudar a vida de uma pessoa, eu ganho meu dia. Pode ser um evento de 10 pessoas, de 20 pessoas. Por quê? Porque a gente começa pequeno.
A gente começa pequeno, mas a gente tem que começar com a essência. E se você não esquecer da sua essência, de onde você veio, né? Deus, né, falando sobre uma energia, não sobre religião, ele tem um caminho muito certo para você. E o meu caminho, ele é muito reto, o teu caminho, ele é muito reto. Às vezes nós temos um olhar embaçado e a gente desvia, mas a gente volta para o caminho. Então, quando a gente fala de saúde de propósito, medicina de propósito, hoje, todos os dias, na hora que eu acordo e na hora que eu vou dormir, eu sempre falo assim, foi isso? Era isso que eu tinha que fazer hoje? Foi para isso que eu nasci? Foi para isso que eu vivi? E talvez um recado para a maior parte das pessoas que estejam nos vendo hoje é, todo mundo fala assim, nossa, é muito difícil, mas a vida é feita de dificuldades. Eu não olho isso como uma conotação ruim, eu olho o problema como algo enriquecedor, porque o diamante, o ouro, ele é lapidado, ele é encontrado debaixo dos solos mais difíceis de serem encontrados. Então, a beleza da vida é sobre isso. É você encarar o desafio e falar assim, o que eu aprendi com isso? Então, o Carlos hoje é um cara totalmente diferente do dia 5, 10, eu digo até de ontem, até da semana passada. Por quê? Porque a cada desafio me faz ser sim uma pessoa melhor. Muito bom. E tudo isso que você falou, na verdade, me colocou diante de uma situação bem mais interessante. Das perguntas que eu tinha para fazer para você, eu vou guardar todas elas para que você possa responder para quem vai estar nesse evento. Até porque, assim, eu acho que tudo que você falou já se colocou muito bem em todas as perguntas que eu faria para você. Falando sobre qualidade, falando sobre estrelas. Você pode ser uma estrela. Você pode ser uma celebridade da tua própria vida, do teu valor. Olha o que ele falou, ele não começou uma história de qualquer jeito. Ninguém que hoje tem valor e chegou onde chegou, começou de qualquer jeito. Isso é uma ilusão. Pode ter certeza que essa pessoa passou por batalhas, passou por dificuldades, passou por momentos que verdadeiramente queria até desistir. Você pode tudo, menos desistir quando você quer chegar naquele alvo. E mais do que isso, eu percebo que você é um médico que está crescendo todos os dias, porque você acredita que essa longevidade, que essa qualidade, além da idade, trazendo saúde de qualidade, está justamente no que você está vivendo, fazendo com que outras pessoas possam entender o seu valor. E eu acho que é aí que começa a tua juventude, quando você começa a fazer o bem para as pessoas. Então, quem está assistindo a gente agora quer entender o que vai acontecer nos dias 7, 8 e 9. Já tem muita expectativa para este grande evento que vai acontecer aqui dentro de Teresina, e a gente sabe que não é só um palco, são grandes feras, assim como você, dominando esse espaço e colocando quem está do outro lado para assistir, para entender que ele tem valor, que ele pode ter saúde, qualidade, juventude. E olha que interessante, né? Eu sempre sou questionado em falar assim, o que você está fazendo aí no Piauí? Os grandes nomes que me chamam, né, os grandes eventos que me chamam, falam assim, o que você está fazendo nessa terra? E por que não, né? E eu costumo falar que a nossa terra, Teresina, o Piauí, ele é uma terra onde você precisa plantar, você precisa ter um pouco mais de esforço, mas aqui tudo dá. Só precisa ter cuidado. Então, esse evento que chama Health and Business, o encontro que vai acontecer exatamente nos dias 7, 8 e 9, ele é um evento que foi montado exatamente para os profissionais de saúde entenderem que aqui sim a gente pode plantar e aqui a gente pode colher. É um dos maiores desafios que eu tive da carreira, tá? Eu junto com a Karine, a gente trabalha muito sobre mentalidade e principalmente a mentalidade do nosso profissional de saúde. A gente sabe hoje que a gente tem uma demanda gigantesca de números de até profissionais de saúde com burnout, com ansiedade, sem rumo. Às vezes fala assim, como que eu posso melhorar? Como que eu posso ter acesso? Como que eu posso me posicionar melhor? Como que eu utilizo hoje das minhas redes sociais, do meu marketing, do meu comercial? Então, num mundo que é multitarefas e querendo ou não, que traz muitas responsabilidades, a gente traz esse evento que é o mesmo evento que a gente faz em São Paulo. É o mesmo evento que a gente faz nas grandes capitais do país. Só que é um evento que é dentro da nossa terra. Os principais nomes do país, do marketing, por exemplo, o Shibata, que fez a CIMED, ele que fez o marketing de uma das maiores empresas hoje que a gente considera, né? Grandes nomes como o Thiago Castro, como o André Vinícius, como a Karine, né, como a Juliana Romanato. Então, a gente fez questão de trazer grandes nomes para falar um pouco da sua experiência pessoal. Todos nós passamos sim por dificuldades, mas o como que eu consegui superar essas dificuldades e me tornar hoje o profissional que eu sou. Agora, eu acho interessante porque um evento como esse, na verdade, vai dar oportunidade para grandes profissionais que estão no mercado, mas que nunca avançaram. Né? E ao mesmo tempo entenderem um pouco sobre essa qualidade, porque você vem trazendo de tudo um pouco. É a saúde, gestão, marketing, vocês vão estar falando de negócios, de mentalidade, que muitas vezes para você chegar lá, as crenças muitas vezes atrapalham você chegar lá, e vocês vão estar falando de inovação. Você pode ter tudo isso muito mesclado de uma forma que não venha te colocar no chão, mas que venha te colocar
frente a frente com a realidade, né? Exatamente. E isso é muito bom. A Juliana é uma pessoa incrível, que eu tenho a oportunidade, vira e mexe, de trazê-la para o programa. E a gente sabe que outras feras, como a própria Karine, que tem essa parte da comunicação, do marketing, mas principalmente misturando essa quantidade com qualidade de profissionais especialistas para você entender que não é só simplesmente falar por falar. Você tem que vivenciar, né? E você tem que aprender a viver tudo isso. Então, eu queria que você convidasse as pessoas e, ao mesmo tempo, a gente já agradece por você estar aqui. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Já te digo, você é nosso, não adianta, tá? Você pode estar em São Paulo, você pode estar em qualquer outro estado, em outro país que você estiver. Pra gente é um orgulho saber que esse grande homem que é referência, faz sucesso e que tem a nossa marca. Isso é muito bom. Eu que tenho que agradecer mais uma vez pelo convite, né? Todas as vezes que a gente estiver aqui dentro do nosso estado, podem contar com a gente, né? Hoje, graças a Deus, a gente é uma marca. O Carlos Portela hoje não é simplesmente mais uma pessoa física, mas o Clube Prime, né? Que é um pouco do CP, ele virou-se uma marca hoje nacional. A gente está assinando grandes marcas, grandes hotéis, redes de spas, e a ideia é exatamente a gente transformar um pouco dessa saúde. Quando eu falo de saúde, não é do lado da doença. Hoje a saúde, ela pode sim, ela ser trabalhada, existem várias ferramentas. A gente fala de longevidade, qualidade de vida. Então fica meu convite, mais uma vez agradecendo a oportunidade. Você, profissional de saúde, médico, dentista, fisioterapeuta, educador físico, não percam essa oportunidade. É mais do que um evento. Talvez é a oportunidade que você precisa para, às vezes, através de uma frase. Eu costumo dizer, às vezes uma frase é capaz de fazer você girar, né, aquela crença que você tinha que você não era capaz. Você vai escutar, você vai ver grandes histórias de grandes nomes hoje da saúde, da mentalidade. E eu costumo dizer que quem não é capaz de sentar, né, como aluno num banco, talvez ele não vai receber aquilo que é merecedor, que é seu. Então, quando eu posso, sempre que eu posso, eu sento como ouvinte. Eu não quero sentar naquelas mesas onde eu sou o que mais falo, eu quero sentar em mesas onde eu possa escutar, porque a todo dia eu quero aprender. Talvez essa é uma oportunidade para você que às vezes não sabe, né, qual o melhor rumo que você deve ter na sua carreira. Nos dias 7, 8 e 9, a gente quer te convidar para esse evento que vai ser aqui na nossa cidade. E mais uma vez eu queria agradecer pela oportunidade. A gente que quer agradecer e ao mesmo tempo acho que essa é a importância da prevenção. Tudo começa aí, né? Tudo começa aí. Tudo começa aí. Eu quero agradecer pela sua presença mais uma vez. Quem quiser te acompanhar, tem Instagram também, né? Tem @drcarlos.portela. Todos os dias a gente solta conteúdos voltados para desenvolvimento humano, qualidade de vida, as agendas de eventos que a gente faz aqui fora do estado. Vai ser um prazer, né, estar com vocês lá. Muito bom, muito obrigada pela sua presença. Continua aqui com a gente. Depois da gente ter conversado com o Carlos Portela, ele ter mostrado para você que você é capaz, de fazer essa mudança e que você pode trazer essa longevidade sem ficar olhando muito no outro, muito o que o outro está fazendo, mas focar em você. Isso é que é legal. Quando você se olha, quando você se vê, quando você se permite e quando você sabe que para você chegar onde você chegou, você enfrentou muitas batalhas e vai continuar enfrentando, o diferencial está aí. É em você mudar essa chave e continuar avançando, mas de uma forma que você traga a saúde para dentro de você, que muitas vezes você entenda que você também tem que dar uma descansada também. Nem tudo se diz respeito ao que o mundo está trazendo para a gente. Às vezes a gente tem que se olhar também. Tem um mundo gigante dentro de você que você está colocando de lado. Não está sabendo dar valor. Mas é muito legal a gente ter conversado com ele, falando de saúde, falando de comunicação, falando de inovação, de marketing, e ele reunindo várias pessoas para estar com ele nesse exato momento, porque você não aprende nada só, né, Ed? Eu aprendo com o meu cinegrafista, eu aprendo com os meninos lá na suíte, no Master, eu aprendo com a minha produtora, aprendo com você que está do outro lado, que me para na rua, que de repente a gente começa a conversar e você me dá um monte de pautas interessantes, e aprendo aqui, ó, conversando com pessoas que têm muito a oferecer pra gente.